pela Universidade Federal da Paraíba. Ela é mestranda pelo PPGL UFTB, pesquisadora do Grupo LIGEPS, tem experiência na área de letras, com análise e ênfase em literatura comparada, atuando principalmente nos segmentos de temas do feminino, do mito e transgressão. E é com imensurável prazer que recebemos neste momento, com trocas e considerações teóricas. Somos gratos a todos e a todas, e o espaço é seu, Vanessa. Obrigada, Emily. Vocês estão me ouvindo bem? Porque está tendo uma reforma aqui perto da minha casa e pode ser que interfira em alguns momentos, mas eu estou com fone para tentar amenizar. Vocês estão me ouvindo bem? Certo. Qualquer interrupção que venha acontecer na minha fala, eu peço que vocês sinalizem e aí eu retomo e eu posso retornar e explicar novamente, tá bom? Já vou pedir a licença a vocês para compartilhar aqui meu slide. E desde já agradeço a participação de todas, todos e todas aqui nesta manhã para debatermos aí um pouco, né, sobre Lilith e sobre José Saramago. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. A parte eu não tenho como mais ver, né, vocês colocando alguma informação, algo no chat, mas podem levantar a mão, né, que dá para eu ouvir, e aí eu venho para a tela inicial e posso tirar dúvida ou repetir alguma das minhas falas, tá bom? Em caso de oscilação na minha internet, eu vou desligar a câmera, pelo menos ao momento da apresentação, para que não venha a cair, né, a internet devido estar compartilhando a tela e estar gravando, né? Então, pode ser que interfira na minha internet que está oscilando um pouco. Então, já peço licença a vocês, assim que finalizar, eu ligo novamente e a gente pode abrir aí para os debates. Gostaria que vocês me confirmassem, a Emily ou o Tiago, se está aparecendo o slide para vocês. Está tudo ok? Está tudo ok, Vanessa. Então, tá bom, Emily, obrigada. Então, novamente, né, bom dia a todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este nosso momento de palestra. É um momento de debate mesmo, de construção de conhecimento, né? A gente está aqui para dialogar, para trazer algumas ideias, alguns pontos, e a gente ir construindo aí o nosso debate. Então, fiquem bem à vontade, caso tenham alguma dúvida, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, podem levantar a mão ou colocar no chat, que no final a gente retoma, tá bom? E aí, temos como título dessa palestra, dessa nossa conversa, agora, A Maldição de Lilith sobre Deus, a sedução imperiosa do feminino em Caim, de José Saramago. E aí, pelo próprio título, a gente já começa a perceber, né, a delimitar o ponto que nós vamos debater, né, que seria Lilith. É uma personagem bem emblemática e bem característica nas narrativas saramaguianas. Então, Lilith é uma mulher bastante forte, né, que aparece aí nas obras, né, em especial em Caim. E aí, quando eu digo que aparece nas obras, mais para frente, a gente vai entender o porquê desse aparecimento em outras obras, né, mesmo que não venha aí com o nome de Lilith, mas aparece enquanto representação, né, enquanto representação lilithiana. Para situar, né, foi justamente sobre Lilith em Caim. Na minha conclusão, né, de curso, trabalhei esta obra e esta personagem.
Então, essa nossa conversa aqui é fruto dessa minha pesquisa na graduação, tá bom? Então, a gente vai observar alguns pontos, como as paisagens incertas sobre o mito e as suas incursões na cultura. O outro ponto será a metástase do prazer, erotismo e literatura. E, por fim, Caim, da queda do homem à ascensão feminina. Para falarmos de Lilith, se faz necessário a gente entender o mito de Lilith. E para entendermos sobre o mito de Lilith, temos que entender o que seria mito, né? Qual a ideia, qual o conceito de mito, para que a gente possa, a partir daí, a partir desse ponto, a gente chegar na construção dessa mitologia, desse mito sobre Lilith. E aí eu vou trazer algumas explicações que são vários, existem várias ideias, vários conceitos, várias histórias, né, sobre quem foi Lilith, mas aqui eu situei alguns que mais se aparecem aí nas pesquisas dos autores dos livros que mais para frente também vou mostrar a vocês, né? Então, para começarmos, a gente precisa passar por esse caminhar sobre o mito, né? O que seria um mito, para poder a gente chegar aí e entender quem foi Lilith, né? E o porquê do surgimento dessa mitologia de Lilith. Então, a gente começa, né, antes de adentrarmos de fato no conceito de mito, no erotismo e na literatura e na obra Caim, a gente começa com algumas indagações sobre o feminino na sociedade de modo geral, né? Que por tempo as mulheres na sociedade, sobretudo no Ocidente, estiveram acorrentadas aos discursos dominantes, né, cujas coordenadas conduziram-nas ao ostracismo e ao apagamento, ocupando a miúde um entrelugar social. A sociedade ocidental foram protocolos judaico-cristãos que utilizavam as interpretações das escrituras sagradas para controlar e ditar o que poderia ser praticado nas esferas públicas e privadas. Nesse contexto, surgem manifestações artísticas que, direta ou indiretamente, confrontam e contestam as estruturas de poder solidificadas institucionalmente, desconstruindo as ideologias opressoras que insistem em regular a sociedade. Então, a gente já começa trazendo essa problemática, né, esse ponto como fulcral para darmos início, que é questionar, indagar, né, se inquietar diante os protocolos, os paradigmas que eram impostos às mulheres, né, na sociedade, sobretudo no Ocidente, que é aqui que estamos falando, né? Então, a gente vai ver o quanto a mulher fora estigmatizada, né, fora subalternizada na sociedade, e, sobretudo, no tocante à sua sexualidade. Os protocolos judaico-cristãos, que regiam, né, a cultura e regiam a sociedade, colocavam essa mulher como essa mulher que deveria ser imaculada, aceita, né, para ser considerada aí uma mulher digna. Então, aquelas mulheres que rompiam com esses paradigmas eram colocadas às margens da sociedade, eram colocadas de maneira excludente, né, de maneira marginalizada mesmo. Então, a partir dessa construção, né, que vem se dando aí ao longo do tempo, as mulheres sendo colocadas nesses espaços, nesses entre-lugares, acabam por apagar, né, de alguma forma, apagar e se colocar no lugar de ostracismo, sobretudo na sua sexualidade, né? O corpo feminino era um corpo ligado à religiosidade. E aí a gente vai ver alguns exemplos, como a Maria, né, na Bíblia.
Maria e Eva. Eva era aquela que foi considerada nos discursos religiosos, nas narrativas bíblicas, a causadora de todos os males. Eva é aquela mulher que traz o pecado, ela é a porta de entrada para o pecado na humanidade. Então, a gente já vê o quanto o feminino, antes de Cristo, né, já vem sendo construído, né, e carregando esses estigmas, né, de que a figura feminina está atrelada ao negativo, né, ao pecaminoso. Então, Eva, como essa mulher que vem dar início à humanidade, traz consigo também toda a pecaminosidade. Então, quanto esse feminino já está ali arraigado desses discursos de que a imagem da mulher é uma imagem de pecado. E aí, esse tipo de fala, né, esse tipo de construção na narrativa bíblica, vai se perpetuando na sociedade, né? Vai adentrando aí nas esferas públicas e privadas, até que torna-se aí, cria-se um inconsciente coletivo. O que seria esse inconsciente coletivo? Seria esses discursos que se propagam e acabam por se enraizar e acabam, por vezes, se tornando uma verdade a ser seguida, né? Havendo ali uma afirmação na Bíblia, aquela mulher está ali como pecado, aquela mulher é a causadora de todos os males, aquela mulher, o corpo daquela mulher é sujo, né? Porque é ela que trouxe o pecado. E aí, além disso, de trazer esse pecado, né, de ter essa ideia, Eva é a mãe, né, na Bíblia, de Caim e Abel. Caim e Abel são os irmãos em que acontece a morte, né? Um irmão que mata o outro. Então, a gente já vai vendo um outro ponto que essa mulher carrega. É a mãe, né, de dois irmãos que, por inveja, por ciúme, por ódio, acabam por matar, né? Um mata o outro. Então, é como se essa mulher trouxesse consigo não só a extensão, a ideia do pecado para a sociedade, né? Para a abertura do pecado no mundo, como uma extensão desse mal que está em seu corpo, que se estende aí para a sua linhagem, né? Então, Eva né? A ideia da imagem de tão ruim, tão carregada de ideologias de pecado, de sujeira, de sujidade, que se estende à sua linhagem. Até os seus próprios filhos são acometidos pelo mal, né? Então, a gente já começa daí, trazendo essa indagação, essa discussão, né, para a gente começar aí a entrar nas narrativas saramaguianas, no mito de Lilith e no que é mito. A gente começa a partir desse ponto, né, que as mulheres, elas, nesse contexto aí dessa sociedade ocidental, acabaram aí por ocupar esse lugar, esse entre-lugar social. E aí, aquelas mulheres que transgridem a essas normas tendiam e tendem a estar num lugar marginalizado. E aí, por isso, a importância, né, de debatermos sobre esses femininos, essas construções do feminino, como uma forma de desconstruir esse imaginário, né? E dar aí autonomia e liberdade ao corpo da mulher. Uma representação disso. Vamos ver mais à frente. Outra mulher que aparece também nas narrativas bíblicas, saindo de Eva, é Maria. E aí surge Maria, a Nossa Senhora, como a grande mãe, né? Maria é aquela que vem redimir o pecado de Eva, o pecado desse feminino. Eva aqui enquanto representação de um feminino. Vem suprir, né, essa ideia de que Eva trouxe o grande mal na sociedade. E aí Maria surge na narrativa bíblica
como esta que vem ser a grande mãe. É a pura, é a imaculada. É aquela que nem sequer teve relação sexual para ter seu filho. Né? Então, a gente já vê outra construção do feminino nos protocolos judaico-cristãos. E aí surge outro feminino, né? O feminino de Eva, a representação de Eva, essa mulher que quando rompe com o homem, né, com Deus, que ela vai lá e come do fruto mesmo, Deus, enquanto um homem, não é para fazer aquilo, ela vai lá e age de maneira transgressora, é colocada nas margens da sociedade. Já Maria, que segue todos as ordens, todos os preceitos de Deus, deste homem, e aí esta que segue todos os mandamentos deste homem é considerada pura e imaculada. Então, a gente já vai vendo aí a ideia de que há polaridades nesse feminino. Há polaridades devido aos discursos patriarcais, em que hegemônicos da época, em que o homem era o centro, em que o homem dominava. Então, qualquer mulher que viesse a romper com este discurso dominante era aí colocada nesse lugar de apagamento, sendo que a luta, né, a pesquisa, o que a gente traz como debate, é para corroborar na ideia de desconstruirmos isso e dar essa autonomia ao corpo da mulher. E aí, após esse debate, né, essa indagação, esse questionamento, essa problemática que a gente traz aqui, né, que para começar, sobre o feminino, para entendermos o que é mito, né? A gente está falando aí da Bíblia, a gente está falando de Eva, a gente falou de Maria. E agora a gente vai trazer Lilith como um outro feminino que aparece na mitologia, né, em algumas narrativas religiosas de alguns lugares que logo mais eu iria apresentar. Então, a gente tem que entender o que é mito, para a gente poder saber que construção é essa aqui da imagem que se deu aí da imagem de Lilith. Né? E mito é uma narrativa, é um discurso, uma fala. É uma forma de as sociedades espalharem suas contradições, exprimirem seus paradoxos, dúvidas e inquietações. Pode ser visto como uma possibilidade de se refletir sobre a existência, o cosmos, as situações de estar no mundo ou as relações sociais. Então, a gente vê que mito, ele parte desse lugar de exprimir uma ideia, né? Há uma lacuna sobre determinado conteúdo, e aqui falando sobre o feminino, e aí as sociedades, né, o mito é uma narrativa, acaba por criar narrativa e que contemple, né, as suas inquietações daquela sociedade. Mas vejamos bem que o mito, dependente da cultura, do contexto social, do contexto histórico, ele há e pode haver modificações nas suas construções, né? E a gente vai ver justamente sobre o mito de Lilith, que em alguns lugares o mito de Lilith a considera com um conceito, com um exemplo, com uma construção, em outros já se dá de outro modo, mas que a ideia principal, o cerne, é um feminino transgressor. Então, o mito ele surge a partir dessa inquietação, com uma forma, possibilidade de refletir, de responder, de tamponar essa lacuna, né? E aí acaba por se reverberar nas sociedades, e aí vai passando de tempos em tempos, vai passando pela sociedade, e aí vai passando pela sociedade, e isso vai sendo construído de acordo com cada cultura. E aí temos também aqui temos Rocha, né, trazendo este conceito, e agora temos Campbell,
né, que é um grande escritor, um grande pesquisador da mitologia, né, do mito. E aí ele traz o seguinte, que aquilo que os seres humanos têm em comum se revela nos mitos. Mitos são histórias de nossa busca da verdade, de sentido, de significação, através do tempo. Todos nós precisamos contar nossa história, compreender nossa história. Todos nós precisamos compreender a morte e enfrentar a morte. E todos nós precisamos de ajuda em nossa passagem do nascimento à vida e depois à morte. Precisamos que a vida tenha significação. Precisamos tocar o eterno, compreender o misterioso, descobrir o que somos. E Campbell, quando traz essa ideia, a gente pode aqui analisar, né, debater a partir dela, que é uma necessidade, o ser humano tem esta necessidade de significar, né, de dar significação às coisas, né? E a partir do mito, a partir dessas narrativas que são criadas, essas histórias que são narradas, que são construídas, a gente vai ver o quanto há de significação, né? Cada sociedade vai dando essa significação através do tempo, nessa busca de verdade, nessa busca de tamponar, nessa busca de trazer informação, nessa busca de responder às suas angústias e inquietudes. O ser humano, como um todo, né, todos nós precisamos compreender, né, sobre a vida. Há uma necessidade de compreensão. E aí, em questão da vida e da morte, que ele traz nesse mistério, em que perpassa aí esses dois lugares, há essa necessidade, né? O mistério faz com que o sujeito esteja ali buscando respostas para aliviar essa sua necessidade, né? Essa sua angústia de saber, de responder, de compreender a vida, né? Então, é muito interessante quando Campbell traz essa ideia. Nós, né, nós, os seres humanos, temos essa necessidade de descobrir o que somos. Então, a todo momento, né, e aí dependendo da sociedade, a todo momento, a sociedade, a cultura, através do tempo, vai construindo as narrativas, vai construindo as histórias, nessa busca de descobrir o que somos. E aí, é muito interessante a gente também pensar, quando a gente vai falar sobre o mito de Lilith, há uma ideia bastante peculiar, que Lilith vem trazer esse feminino que transgride, esse feminino autêntico, esse feminino que rompe com os paradigmas, e a gente pode pensar que é justamente essa ideia, essa necessidade, né, desses femininos se descobrirem quem são, né, de entenderem o que há dentro de si, devido a esse apagamento social que ficou aí guardado, né, nesses corpos aí dessas mulheres. E aí Lilith vem, né, como um mito, para trazer essa possibilidade de feminino, de existência, né? Então, o quanto o mito é importante na construção e na cultura, né, de todos os povos, porque ele vem trazer essa ideia, essas histórias que buscam aí verdade, buscam sentido e, sobretudo, buscam significação, que é algo que faz parte do ser humano, essa necessidade de significar e de responder às questões incógnitas. E aí, ainda em Campbell, a gente vai ver que os motivos básicos dos mitos são os mesmos e têm sido sempre os mesmos. A chave para encontrar a sua própria mitologia é saber o que a que sociedade você se filia. Toda mitologia cresceu numa certa sociedade, num campo delimitado. Então, quando as mitologias se tornam muitas, e em relação se amalgamam e assim surge uma outra mitologia mais complexa. Uma outra mitologia mais complexa.
Então, a gente vai ver que cada sociedade, cada povo, cada território, cada cultura vai ter a sua própria mitologia. E aí, uma coisa importante é a gente pensar, né? Campbell fala isso, que não é a gente estar no lugar e dizer assim, nossa, vou criar agora um mito. Não seria isso, né? O mito é algo que se constrói na cultura, né? São discursos, são narrativas que vão se construindo, vão se perpassando na sociedade. E aí a chave, né, para encontrar a mitologia é saber em qual sociedade a gente está, que é a partir da nossa cultura, é a partir da nossa tradição, é a partir da nossa vivência que a gente vai observar que narrativas, né, estão sendo construídas e o porquê que estão sendo construídas em nosso meio, né? E aí, perdão, e aí a gente vê que quando se encontra muitas mitologias, que há uma colisão em vários tipos de mitologia, né? A mesma mitologia ali naquele espaço, naquele lugar, há uma colisão, né? Mas aí se amalgamam e aí surge uma mais complexa, né? Se unem os mitos e se cria um mito, uma mitologia mais complexa. Então, essa ideia de vermos, né, o mito como essa necessidade, né, do ser humano na criação, né, de criação, mas que cada mitologia vai ter a sua configuração de acordo com a sua cultura e a sua tradição. E aí a gente entra após essa explicação, né, do que é mito, a gente fecha aqui a ideia do que seria mito. São essas narrativas que surgem, né, em busca aí da verdade, em busca de significação, de acordo com cada tradição, cada cultura, a gente entra no mito de Lilith. E aí agora a gente vai entender quem foi Lilith, né, para algumas sociedades, né? Não trazer todos os pontos de Lilith, né, o surgimento de todas as mitologias que surgiram sobre Lilith, e aí, como eu havia dito no início, pontuei algumas aqui que mais aparecem nas pesquisas, né, sobre Lilith. E aí a gente começa com o mito de Lilith com Sicuteri, que ele traz o seguinte, que ele relata que os rabinos, o povo que trouxe de maneira mais latente a mitogenia de Lilith, acreditavam que Adão era um ser andrógeno e, além disso, que se relacionava com os animais. Até que um dia reconhece sua solidão e a vontade de ter uma companheira. Sendo assim, pede a Deus e este atende seu clamor, dando Lilith para ser sua parceira. E nasceu a mulher, por desejo de Adão, que havia descoberto a própria solidão, mas também a própria alma. Então, para os povos rabinos, essa é uma das vertentes aí mitológicas sobre Lilith. Né? Adão era um ser andrógeno, tinha relações, se relacionava, tinha relações sexuais com os animais, que ele percebe essa solitude, né, essa solidão, e pede a Deus uma companheira. E aí Deus dá Lilith a ele, né? Dá, de fato, a ele. E aí a gente já vai vendo a construção do discurso do homem, novamente nessa narrativa, né? Adão sente a necessidade e, por desejo do homem, Deus, enquanto um homem, atende a este pedido e dá uma mulher para ele. Né? Então a gente já vai vendo aqui a construção dessa ideia de quanto esse masculino, né, esse homem, está presente, a gente consegue observar, ainda está presente nessa mitologia, né? Até porque, na época, o discurso dominante era do homem. Né? Adão não é culpado de nada, Adão não teve culpa nenhuma, a culpa foi da mulher, foi de Eva. Isso para a narrativa judaico-cristã. E aqui nos rabinos a gente vê que se
perpetua, né? Se reproduz esse discurso em que Adão deseja uma companheira e Deus atende este pedido. Então, essa mulher surge de uma necessidade do homem. A gente vai ver o quanto ainda está sendo construído essa imagem de que a mulher surge a partir desse pedido masculino. Sendo que aí a gente vai ver o momento em que se transgride, né, essa mitologia. A gente vai ver que, durante uma das relações sexuais do novo casal, Lilith se recusa a ficar por baixo de Adão, no momento do coito. Convicta do que queria, Lilith pede a igualdade na cópula, para que pudesse usufruir também do prazer. Adão, enfurecido, negou-se a mudar de posição, uma vez que tinha em mente que a mulher deveria ser submissa ao homem. Desse modo, Lilith fica enfurecida, urra o nome de Deus e se conduz ao mar Mediterrâneo. Aqui a gente vê a virada nessa mitologia, né? Começa com os discursos masculinos, desejam a mulher, sendo que a mulher que se vem, né? A mulher que Deus, nessa mitologia, oferece para Adão, é uma mulher que se coloca na relação sexual, né? Ela quer usufruir, ela quer desejar, ela quer gozar, né? Ela quer gozar momento como Adão. Ela se vê no mesmo direito que ele. E aí Adão, por estar enraizado nessa ideia patriarcal, né? Nessa ideia do homem como dominante, não aceita isso. E Lilith simplesmente diz: se eu não posso usufruir da mesma forma que você, da mesma posição na relação sexual, se eu não posso ficar por cima, eu me recuso. E aí ela urra Deus, e é que a gente já vai vendo o quanto ela, o derrubar aqui, né, desse discurso do homem e de Deus como esse grande outro, né, como o onipotente, né? Então ela fringe essas leis, né, a lei maior. Então a maior lei, esta mulher, ela vem a romper e aí ela se conduz ao mar Mediterrâneo. E aí tem o discurso de Lilith, né, na mitologia, que Robles diz o seguinte, que ela fala: nós dois somos iguais, disse Lilith antes de iniciar sua carreira moninhada, uma vez que saímos do mesmo barro. Não obteve justiça, nem foi atendida por Adão em suas necessidades. Motivo pelo qual, dessa disputa, se originou a primeira cisão do laço matrimonial e as consequentes vinganças mútuas que acabaram por produzir crimes de sangue. E aí Lilith, quando vai para o mar Mediterrâneo, ela, a partir desse rompimento com as figuras masculinas, tanto com Adão quanto com Deus, Lilith torna-se um demônio, a rainha dos demônios, e passa a produzir 100 filhos por dia, os Lili. E aí, Lilith, ela usa esse discurso de que ela veio do mesmo lugar que Adão e que não aceitaria ser submissa a ele, porque os dois são iguais, né? Então, Lilith já traz essa consciência de equidade, né? De igualdade. Então, nessa mitologia, né, no mito de Lilith, dos rabinos, dos povos rabinos, a gente vê o quanto essa mulher ela transgride as normas. No entanto, observamos aqui que, devido a essa transgressão, Lilith se torna demônios, né? Ela é considerada a rainha dos demônios, ela vai para o mar Mediterrâneo, devido ter rompido com um discurso masculino. E aí o que eu havia dito no início da nossa fala, que a mulher, quando rompe esses lugares do homem,
acabam por ficar nesse entre-lugar, sobretudo num lugar marginalizado. Lilith, por romper esse discurso, ela vai se tornar a rainha dos demônios, né? Ela está colocada aí no lugar à margem, consideravelmente, né, marginalizado, por estar ali descumprindo a ordem masculina. E aí, daí a gente pode ver, né, o poder revolucionário e atemporal daquela que conjuga a magia da lua negra. E aí eu trouxe uma imagem, né, de Lilith, que consideram uma das pinturas, né, de uma escultura, perdão, que consideram Lilith como esta mulher que tem formas animalescas. A gente vê que os pés dela, né, são tipo de aves, né? A cúpula que está na sua cabeça traz essa ideia, né, de uma ideia de vagina, né, uma vagina, as mãos, né, bem abertas, os seios de Lilith, o corpo, e a gente vai ver então que há uma mistura, e ela está em cima de dois animais, né? Há uma mistura, se tem aí outra ideia, né, de que Lilith era essa mulher que tinha essa androgenia aí, né? Esse sentido aí dessa mulher misturado com animalesco. E aí a gente vai ver também que surge outro ponto, outra mitologia, que é a da lua negra. Essa é um pouco mais extensa, né? Então eu só trouxe como um tópico para vocês, que é uma outra mitologia, uma outra narrativa, que Lilith surge a partir do encontro do Sol e da Lua. O Sol, a Lua, com inveja porque o Sol passava o dia a brilhar, há uma confusão, uma briga entre o Sol e a Lua, e aí o Sol se sobrepõe e a Lua ela só aparece à noite devido a esta briga que tiveram, né, entre o Sol e a Lua. É uma outra mitologia de Lilith. E aí consideram Lilith como esta Lua, a Lua negra, aquela que só aparece à noite, né, com sua luz própria, né, trazendo essa sua luz, com a sua luz própria, à noite. E aí a gente vai ver que muitas de nós sentimos o recente movimento feminista, sobretudo em seu início como uma experiência do termo deserto. Podemos sentir a ardente e vingativa raiva de Lilith na supressão patriarcal do feminino, tornando-nos insensíveis e destruindo tudo aquilo que, ao nosso redor, nos sujeitava. Ao mesmo tempo, a paixão e o calor de Lilith despertaram, duplicaram e proliferaram uma irmandade demoníaca, dando origem a uma poderosa energia transformadora e a um criativo esclarecimento. Então, a gente vai ver que essa ideia de Lilith, a gente pensa aqui no movimento feminista de maneira atemporal, até porque na mitologia de Lilith não se existia ainda, né, esses termos de feminismo, de movimento. A gente pensa aqui a ideia revolucionária, essa transgressão de Lilith, como uma ideia atemporal que aí reverbera nos nossos movimentos feministas, né? Que é essa luta por esse espaço de igualdade, de equidade entre os gêneros, né? Então, a gente vê o quanto Lilith, já na mitologia, nessa mitologia ali, antes de Cristo, ela já vai trazendo essa ideia de transgressão, né? E aí, Lilith, há também muitas pesquisas que Lilith foi suprimida da Bíblia. Ela existia na Bíblia judaico-cristã, mas foi suprimida devido a essa sua posição, né, de mulher que transgride. E aí só surge Eva. E aí é uma ideia muito interessante que em Caim, quando a gente já for falar de Caim, do livro, aparece Eva na narrativa.
né? Tem Eva na narrativa, e aí a gente pode pensar Eva como uma extensão de Lilith, né? Eva é aquela que vem, pela mitologia, é a que vem após Lilith, e Eva vem com aquele poder também de transgressão. Então a gente vai pensar Lilith aqui, né, como Coltve fala, dando uma origem poderosa, uma energia transformadora. E aí a gente vai pensar Lilith como essa energia, essa mola propulsora nos corpos femininos. Então a gente pode pensar que Eva pode vir aí como essa extensão de Lilith, por trazer essa característica de transgressão após o surgimento de Lilith, né? Então há também muitas pesquisas que dizem que Lilith deveria estar na Bíblia judaico-cristã, mas foi retirada devido ao seu teor transgressor, né? E aí colocam Eva como aquela, Eva está lá como aquela que causa o pecado, ó, você trouxe o pecado porque você infringiu as regras de Deus, de um homem. Então, devido a isso, você vai ser castigada, né? Aparece essa mulher sendo punida. Já Maria, quando surge na Bíblia, é aquela que diz: você vai ser imaculada, você vai ser a purificada, porque você seguiu os mandamentos do homem, né? De Deus. Então, a gente vai ver dois femininos. E Lilith como essa mola propulsora, essa força energética que acaba por adentrar aí na ideia aí de Eva de transgressão. E aí a gente entra a metástase do prazer, erotismo e literatura. E aí, só recapitulando, a gente viu a problemática, começamos com a problemática, né, do feminino, que por muito tempo foi colocada aí no entre lugar. Depois vimos o que é o mito, os conceitos, né, sobre o mito de alguns pesquisadores, de alguns autores, como Campbell, vem trazer o mito como essas narrativas que surgem como forma de significação à nossa vida. O ser humano tem essa necessidade de significar, de responder, e aí a gente vê como surge Lilith, né, uma forma de responder a um feminino que não queria estar por baixo da relação. E aí ela transgride essas normas, mas devido a essa transgressão, ela se torna a rainha dos demônios. E aí a gente entra na ideia do erotismo e literatura, né, que seria a metástase do prazer. Como a gente vai enxergar essa personagem na narrativa, na literatura? Até porque Lilith, além de ser colocada como esse feminino que transgride, ela é um feminino de desejo, né? Inclusive, ela é considerada aí como produzir 100 lilis, que seriam 100 filhos e filhas, por dia. Então, ela está extremamente arraigada no desejo, né? Sobretudo no desejo sexual. E aí a gente vai ver como esse erótico, né? O que seria esse erótico, o erotismo, ou esse desejo que perpassa esse corpo lilithiano, né? Que aqui eu tomo como lilithiano. E aí, o erotismo, quando a gente vai falar do erotismo, a gente tem que pensar que o erotismo, ele acompanha o sujeito desde o nascimento, quando o bebê, através do choro, deixa evidente para a mãe que deseja algo. A título de exemplo, podemos pensar: quando o recém-nascido tem fome, chora e em seguida a mãe o amamenta. Isto é, observamos que o erótico manifesta-se a partir da busca do infante em satisfazer suas necessidades prazerosas, corroborando a ideia de que o erótico faz parte do ser humano desde os primórdios da sua existência. Desse modo, percebemos que o erotismo se constitui através de um impulso, mas que necessita do objeto externo para completar-se. Então, a ideia do erotismo, a gente vai ver, o erotismo é algo que faz parte do ser humano. O desejo faz parte do ser humano. A necessidade faz parte do ser humano. E aí, o porquê desse ponto aqui? Porque a gente vê que, por muito tempo, às mulheres foi negado
viver o seu desejo, viver as suas vontades, viver o seu erótico, né? De maneira explícita, né? Muitas mulheres viviam de outras formas, de outros modos, de maneira apagada, mas de maneira explícita, por muito tempo foi negado. Aquele corpo feminino, aquele corpo da mulher, era um corpo que não poderia haver resquícios de sexualidade latente, de desejo, de erotismo. Aquela mulher não poderia, né, falar ou dizer que queria ter uma relação sexual, que estava desejando ter uma relação sexual. Era negado a esse corpo feminino. Isso vai se repercutindo, se perpetuando, como se o corpo feminino não existisse ali o erótico, não existisse o desejo, né? Somente é o corpo masculino. Inclusive, nas relações sexuais, o homem é que dizia, né? Eu vou te usar, eu quero te usar, eu quero você, eu quero transar com você. Já a mulher, ela não poderia, né, devido aos preceitos da sociedade cristianizada, sobretudo cristianizada, não poderia falar sobre isso. Era como se o corpo feminino não existisse desejo. Ela não pode falar, que ela não pode dizer que está querendo transar, ela não pode falar que está querendo ter uma relação sexual. É como se negassem aquele corpo que existisse essa forma de sexualidade presente nesse sujeito. Então, a gente vai ver que o erotismo é algo inerente, é algo que está lá no sujeito desde os primórdios. Né? E traz somente como título de exemplo, é um dos exemplos. O erotismo ele vai muito além disso. Né? E existe até um livro, né? O que é erotismo, que vai muito além disso. O erotismo traz outras questões. Mas aqui, a título de exemplo, um dos exemplos, é essa ideia, né? Que o bebê, quando chora, ele chora porque está com fome, porque está com calor, alguma coisa que ele deseja, e a mãe vai lá e tenta suprir essa necessidade. E aí a gente vai vendo o quanto, a gente observa o quanto o erótico ele se manifesta a partir dessa busca de satisfazer suas vontades. Porque o biológico esteja ali, a criança está chorando porque está com fome, mas quando ele é satisfeito, há quando é satisfeito, há uma recompensa, né, para esse infante. Ele conseguiu ali suprir ou satisfazer as suas necessidades prazerosas. Então, essa é uma das ideias, é trazer esse ponto, né, que o feminino, o sexual, né, ele faz parte inerentemente do corpo feminino, mas que por tempos ficou no ostracismo. E aí vem Lilith como aquela que diz: sim, eu quero gozar. Sim, eu quero estar por cima da relação sexual. Sim, eu quero ter 100 filhos por dia. Eu quero transar. E aí ela vem trazendo como essa força energética, né? Ela vem trazendo essa ideia que no corpo feminino há a sexualidade, mas que por tempos é que fora colocada à margem, foi apagada. E aí, para falarmos de erotismo, temos Bataille, né, que é um grande percussor sobre os conceitos, né, do erotismo. No livro Erotismo, Bataille afirma, né, o erotismo é um dos aspectos da vida interior do homem. Nisso, nos enganamos porque ele procura constantemente para um objeto de desejo, mas este objeto responde à interioridade do desejo. Perdão. Ou seja, a procura por um objeto externo que nos satisfaça, reafirma, ainda mais, que o desejo parte sempre do interior humano, comprovando assim que o erótico faz parte da essência do ser, indo muito além do sexo tido somente como reprodutivo. E é justamente essa ideia que era atrelada ao corpo da mulher, né? Que o sexo estava para a reprodução. Né? Que é quando a mulher desejasse, ou se a mulher pudesse desejar o sexo, tinha que estar para a reprodução. E aí Bataille vem afirmar essa ideia, né? Vem trazer essa ideia de que o erótico é algo que está na interioridade do desejo, é o que impulsiona, né? É o que faz parte da essência do ser humano e que vai muito além do sexo tido como reprodutivo.
né? A mulher, ela pode aí desejar, ele vem trazer vários exemplos, né, de que a mulher ela pode desejar estar ali a ler um livro, a fazer um passeio, uma viagem, é algo que impulsiona o seu desejo. É algo que está no íntimo, mas o erótico é aquilo que procura esse objeto de satisfação, né? Então, o corpo da mulher está em busca desse objeto. Mas, devido a esses discursos, essas amarras, acabou por a mulher silenciar, né? A mulher silencia o seu desejo, silencia o seu corpo, silencia suas vontades. E aqui a gente vai ver que não é somente o sexo como reprodutivo, né? É num todo, o erótico está ali como um todo, é o que dá um contorno às pulsões, aos desejos dos corpos, né? Porque o erótico é algo que está ali inerente ao ser humano. E aí segundo Bataille, né, o erotismo é um aspecto da vida interior, ou seja, ele faz parte da alma humana. É nele que o desejo se concebe. O erotismo permite ao sujeito encontrar-se consigo mesmo, provocando neste uma experiência interior, uma vez que o erótico é uma elaboração do mais intrínseco no homem, a subjetividade. Por isso, pode ser considerado uma prática intimista. Neste ditame, podemos considerar o erótico enquanto uma força que impulsiona o ser humano a realizar mais íntimos. Então, essa parte aqui em que Bataille vem dizer que é um aspecto da vida interior, é algo que está ligado à subjetividade, né? É o que está mais intrínseco no sujeito, é a subjetividade. O erótico é o interior do desejo, né? Então, o erotismo, ele faz parte da realização dos desejos, da busca, né? Da realização dos desejos mais íntimos, coisas que as mulheres não podiam nem sequer falar dos seus desejos, seja ele ter uma relação sexual, transar, gozar, seja ele participar de alguma esfera pública que para ela era negado, a sua necessidade de escrever, de ser autora, de se colocar na sociedade como um todo. E aí isso vai sendo apagado, foi sendo apagado no corpo da mulher, mas aí vão sendo desconstruindo a partir que surgem esses mitos, né, essas mitologias, essas narrativas que vão questionando e contestando esse lugar do feminino. Dizer que o corpo feminino, sim, ele pode falar dos seus desejos, ele pode realizar os seus desejos, porque é algo que faz parte do ser humano, seja o homem ou seja a mulher. E aí não existe o homem tem mais erotismo ou o homem é mais erótico, né, nos discursos dominantes, do que a mulher. E é essa desconstrução. Ambos possuem o erotismo, porque é algo inerente ao corpo. Mas, devido às circunstâncias em que o corpo da mulher e o corpo do homem se encontram na sociedade, se destaca mais essa posição do homem, né? Falar e buscar desejar sua subjetividade aí, seus desejos mais íntimos, visto que a mulher, a ela foi negado alguns dos espaços, né? Sobretudo esse que é da sexualidade. E aí a gente vem trazendo essa ideia, reafirmando essa ideia de que a mulher, sim, ela tem o erótico, ela tem o erotismo, ela tem o desejo, ela tem a subjetividade, né? Ela tem essas pulsões, ela tem essa força que impulsiona e que ela sim pode ter essa autonomia, ela pode sim ter essa sua liberdade de escolha e de desejo. E aí, sobretudo, exemplo como Lilith, né? E aí Lilith vem surgindo nessas mitologias, surge no decorrer das gerações, dos tempos, das culturas, como essa forma de necessidade do ser humano em dizer, sim, a mulher pode questionar, a mulher deve, a mulher tem seu desejo, né? Mesmo ainda sendo colocada nas marginalidades, como Lilith, colocada aí como a rainha dos demônios devido transgredir essas normas, mas ela vem mostrar que esse corpo feminino, ele é regido de desejo. E aí a gente vai chegando agora
na obra, né, em Caim, que temos como da queda do homem à ascensão feminina. Aqui são as breves considerações sobre a obra, né, e o autor, José Saramago, que foi um dos maiores expoentes da literatura portuguesa, conhecido pelo teor crítico e de contestação aos protocolos de controle, sobretudo no tocante à religião católica, que a sua obra alberga. Recebeu o Prêmio Nobel no ano de 1998, sendo o único escritor de língua portuguesa a ser agraciado com essa laudação. Então, temos aqui José Saramago, que traz aí no livro Caim, traz essas duas personagens bastante emblemáticas, Eva e Lilith, que aqui focamos em Lilith, né? Mas falamos de Eva na narrativa, né? Vamos falar aqui um pouco. E aí, o livro que eu utilizei, né, para a gente estar aqui debatendo é este, da Companhia das Letras, né, Caim. Caim, lançado em 2009, último romance publicado em vida, o autor recria vários episódios bíblicos, nomeadamente do Antigo Testamento. A narrativa se desenrola a partir da experiência nômade do protagonista, Caim. E aí, como uma forma só de situar, né, a quem ainda não leu a obra, fica aí também como sugestão de leitura, é um livro belíssimo, como a escrita saramaguiana, né? Mas Caim começa aí com a Eva e Adão sendo expulso do paraíso, porque Eva come, né, a fruta proibida, isso na narrativa aqui em Caim, de José Saramago. Eles são expulsos do paraíso, sendo que Eva, ela não consegue, não aceita essa expulsão. E aí ela volta ao paraíso para pegar comida, mesmo sabendo que não poderia mais entrar lá, porque Deus havia dito que eles não poderiam entrar lá. E aí, na porta do paraíso, Deus coloca um anjo querubim, né, com nada na frente do paraíso, para que não houvesse aí entrada, né, dos dois que haviam sido expulsos. Lilith, Eva, ao chegar em frente ao paraíso, se depara com um anjo, e Eva começa a persuadir o anjo para tentar conseguir comida e conseguir entrar no paraíso. E aí é uma cena muito emblemática que Eva, no momento que ela está conversando com o anjo, ela tira as vestes de cima para dizer ao anjo que é ali que ela vai colocar as comidas e ela fica nua, né, seminua, com as partes de cima, os seios, à mostra. E aí ela pega a mão do anjo, pede para o anjo colocar a mão em seu coração. E aí o anjo toca no peito de Lilith, né, nos seios de Lilith, e há esse encontro, essa imagem belíssima que começa na narrativa, que é esse encontro do sagrado com o profano. Né? Eva como o profano e o anjo como sagrado. E há esse encontro, né, de ambos, o anjo tocando o seio de Eva. E ela consegue entrar no paraíso após a sua persuasão com o anjo. Sendo que a gente vai vendo outros aspectos, né, há muita metáfora, né? Eva estava ali suja, e a gente pode pensar nesse sujo como uma sujidade de Eva ter transgredido, Eva ter ficado nua perante um anjo, né? Esse anjo está com uma espada de fogo, e a gente pode pensar metaforicamente, né, esse anjo ali como esse lugar desse homem, né, que está ali de maneira muito, de maneira erotizada mesmo, né, aquela cena. E a gente vê que Eva, ela transgride novamente o discurso de Deus, né? Quando ela come do fruto e é expulsa, e ela volta ao paraíso. E aí, mesmo assim, ela consegue romper tanto o discurso de Deus quanto do anjo e consegue comida, né? Então, a gente vê o quanto Eva, na narrativa, já traz novamente aí essa ideia de transgressão. E é mesmo que depois Deus vai castigá-la, né? Que ela irá sentir
dores terríveis do parto. Ela vai sentir várias dores do parto. E ela acaba por ter 2 filhos e que será uma maldição, né? E a maldição que acontece com Caim e Abel, né? Caim, com muito ciúme, enfurecido, com inveja de Abel, por Abel ser sempre o agraciado por Deus, ele mata o seu irmão. Né? E um dos castigos de Caim, também por acometer isso, né? É seguir a sua vida de maneira nômade, sem um destino. Ele vai viver o resto da vida sem um destino. Então, esse é um dos castigos que Deus impõe aí para Caim, após descobrir que ele mata Abel, né, por inveja e por ciúme. E Caim é um personagem que questiona Deus, né? Deus acaba por se igualar a Caim. Ele questiona, ele ironiza, ele de fato coloca Deus em determinadas situações e dizer aquilo aconteceu por tua causa, né? No Antigo Testamento, as pragas. Então, ele ironiza e questiona esse Deus onipotente, esse Deus cristianizado, né? E Eva, da mesma forma. Eva é aquela que questiona Deus na narrativa. Ela, mesmo sabendo que poderia ser punida, ela vai lá e transgride novamente as normas. E ainda por cima tem esse encontro do sagrado com o profano. E aí a gente vê, né, na narrativa que nessa experiência nômade de Caim, e a gente já sai aqui de Eva, né? Eva e os filhos, depois que Abel morre, Adão e Eva buscam um caminho, e aí começa a trilha, né? O caminhar de Caim. E aí Caim sai sem rumo, passa por várias casas, várias situações que tem no Antigo Testamento, momento de encontro com Noé, com as pragas e etc. Tudo que há no Antigo Testamento, em José Saramago, há essa reconstrução e Caim vai passando por esses episódios, né? E sempre questionando e afrontando Deus. E uma dessas caminhadas, Caim encontra Lilith, né? No mar Mediterrâneo. Ela estava lá como a rainha dos demônios, né? A rainha daquele lugar. E Caim, ele anda. Outro ponto é que o castigo dele é andar com um sinal vermelho na testa para ser reconhecido em todos os lugares que ele for. Né? Então, Caim ele tem essa imagem de estar com um símbolo vermelho na testa para ser reconhecido. E a gente faz aqui essa ligação com a capa do livro. Né? Bastante interessante esse ponto, esse sinal, algo que representa. Numa análise também da cor, né, do vermelho, que perpassa ali o vermelho como o sangue, né? Ele anda ali com esse sinal vermelho para que seja reconhecido como aquele que cometeu a morte do seu irmão. É um dos castigos de Deus. E aí, nessa caminhada de Caim, ele se depara com Lilith, né? E com a rainha dos demônios. E ela, ao ver Caim, se interessa por ele. Ela é a rainha daquele lugar. E aí ele começa a trabalhar nesse palácio de Lilith, até que ela observa Caim e se interessa e pede para as suas servas irem em busca desse homem, né, que seria Caim, porque ela teve um desejo muito forte por ele. E aqui eu trouxe alguns trechos, né, que aparece essa fala de Lilith, para que a gente veja como esse desejo desse feminino é latente, aparece de maneira muito latente na narrativa. E aí Lilith estava sentada no escabelo de madeira trabalhada. Levantou-se, ajustou as pregas do vestido, fazendo escorregar lentamente as mãos pelo corpo, como se estivesse a acariciar-se a si mesma. Primeiro os seios, logo o ventre, depois no princípio das coxas, onde se demorou, e tudo isso fez enquanto olhava fixamente, sem expressão, como uma estátua. Aqui, então, a gente vai ver essa cena, para mim, essa cena foi uma das melhores para mim, né? Quando eu
quando eu li Caim, que eu cheguei nesse trecho, me despertou bastante pontos, né? A gente vai ver aqui que Lilith, ela chama esse homem, ela começa aí já mostrando esse poder, ela que chama o homem, ela sentada, né, nesses cabelos, a gente vai ver que é uma cena em que ela está fazendo ali o seu momento de masturbação, né? Há uma masturbação aqui. Há esse feminino que se toca, que é um outro ponto muito forte nessa construção patriarcal do feminino não se tocar, né? É algo sujo, a mulher não poderia se tocar, a mulher não poderia se conhecer, a mulher não poderia sentir esse prazer. E a gente vai ver que Lilith, ela sim sente esse prazer, né? Ela se toca, ela passa, ajusta o vestido, ela escorrega a sua mão pelo corpo, né? Ela se acaricia, ela toca nos seios, depois no ventre. Esse ventre a gente pensa já na região íntima, né? Na vagina, ela toca nesse momento ali, nesse lugar. Nesse momento, né, ela toca nesse lugar íntimo dela. E depois nas coxas. E aí tem a parte que diz, onde se demorou. Então, a gente já pode pensar que é uma ideia aí da masturbação, né? Esse feminino que vai trazer essa ideia, né? E tudo isso enquanto ela olha para um homem, né? Ela olha para o homem e ela sente esse desejo, ela sente essa vontade de se masturbar, né? E o quanto a masturbação feminina ainda é um tabu em nossa sociedade, né? Ainda é um tabu falar que mulheres podem se tocar, que as mulheres podem se desejar, né? As mulheres podem se desejar. Então, essa ideia de Lilith na narrativa vem justamente nesse ponto para tentarmos desconstruir essas ideias cristalizadas e cristianizadas e dizer, sim, Lilith vem como essa força, né? Vem como essa ideia de que o erótico faz parte do corpo feminino, o desejo faz parte do corpo feminino. Então, a gente vê nessa imagem aqui Lilith nesse momento de masturbação enquanto olha para Caim. E aí, Caim já entrou, né? E depois disso, Caim entra, dorme na cama de Lilith, e por mais incrível que nos pareça, foi a sua própria falta de experiência de sexo se afogar no vórtice de luxúria que, num só instante, arrebatou a mulher e a fez gritar como possessa. Rangia os dentes, mordia a almofada, logo o ombro do homem, cujo sangue sorveu. Aplicado, Caim esforçava-se sobre o corpo dela, perplexo por aqueles desgarros de movimentos e vozes. Mas, ao mesmo tempo, um outro Caim, que não era ele, observava o quadro com curiosidade. Quando, com frieza, agitação irreprimível dos membros, há contorções do corpo dela e do seu próprio corpo, as posturas que a cópula ela mesma solicitava ou impunha, ou até ao acme do orgasmo. Novamente, a cena. Caim, aqui ele é inexperiente. Lilith é quem conduz a relação sexual. Lilith é quem chama, né, Caim ali para dormir com ela, depois ela se masturbar olhando para ele, eles vão dormir, e aí tem um momento de relação sexual, e aí Lilith, ela morde o ombro dele, que sorve o sangue. E aí há uma outra mitologia em que Lilith era considerada vampira, né? Por alguns povos, Lilith era considerada como vampira. Então, a gente já vai vendo também outra representação que se pode ter de Lilith, como eu disse a vocês, né? Cada vai trazendo suas considerações e suas construções. Mas o cerne é que Lilith é essa mulher que transgride, essa mulher que há uma voluptuosidade, né? Há um vórtice de luxúria, de desejo. E ela é quem solicita e impõe a Caim todas as posições até que ela chegue ao orgasmo. Ela é uma mulher consciente, ela é uma mulher que sabe dos seus desejos e conhece o seu corpo. E ela diz: entreguei-te o meu corpo para que os gozasse sem conta, nem peso, nem medida, para que desfrutasses dele sem regras nem proibições. Abri-te as portas do meu espírito antes trancadas. Não sou mulher para remorsos. Isso é coisa para fracos, para débeis. Eu sou Lilith. Então,
aqui a gente vê que ela diz, eu dou o meu corpo, né? Entreguei de meu corpo. Ela tem essa consciência, ela que quis entregar o corpo, até que ele gozasse, e ela gozasse sem conta, né? Sem fim. E aí, quando diz abre-te as portas, essa metáfora do abrir, né? Da relação sexual, né? Essa mulher que se abre, né? Ela quem conduz todos os passos, né? Ela tem autonomia no seu corpo, né? Ela é quem decide o que ela quer. Em consonância, obviamente, com este homem, né? Com Caim. E ela diz assim: não sou mulher para remorsos. Isso é coisa para fracos. E aí, esse remorso de Lilith é esse lugar, né, que foi tirado dela. Aí, como ela queria estar lá na posição, não Adão não permitiu, Deus também não, e aí ela não tem esse remorso, é coisa para fraco, ela continuou a vida dela aí, a viver a sua sexualidade. E outro ponto interessante é que Caim é o filho de Adão, né? E é filho de Adão. E Lilith fora considerada a primeira mulher de Adão. E ela tem essa relação sexual com o filho de Adão, aquele a quem ela transgrediu, né? Ela tem essa relação sexual com o filho de Adão. E um homem que, para Deus, também considerado como impuro, né? Caim estava ali marcado como um homem impuro, por ter matado aí o seu irmão. Então, a gente vê o quanto Lilith traz aí, carrega essa ideia desse feminino, que mesmo diante das adversidades dos discursos patriarcais, ela transgride, ela é autônoma, ela tem a consciência dos seus desejos e vontades. E aí, aqui era uma citação de Eva, que eu havia dito para vocês, que eu já havia explicado, né, que seria essa cena, eu vou ler só como a título de informação, para vocês verem como se dá esse movimento na narrativa. A espada silvou com mais força, como se tivesse recebido um súbito afluxo de energia. A mesma energia que levou o querubim a dar um passo em frente, a mesma que o fez erguer a mão esquerda e tocar o seio da mulher. Eva sorriu, pôs a mão sobre a mão do querubim e premiu-a suavemente contra o seio. O seu corpo estava coberto de sujidade, as unhas negras como se as tivesse usado para cavar a terra, o cabelo como um ninho de enguias, entrelaçados, mas era uma mulher, a única mulher. E aqui essa ideia de trazer Eva, né, agora para a gente observar, é que Eva traz essa ideia de profano, de erótico, de desejo, de sedução. E aí a gente pode pensar em Eva enquanto essa extensão de Lilith. Até porque, pela mitologia, Lilith surge antes de Eva, né? Sendo que Eva, quando transgride, seria essa força, né, que Lilith já traz, né, no início aí, nos primórdios da civilização. Então, é como se há essa extensão de Lilith nessa personagem, né, em Eva, como essa mulher que tem consciência também do seu desejo e vai em busca dele. Então, Lilith serve aí como essa energia. A gente pode pensar Lilith como essa força, esse autoconhecimento feminino, em dizer sim, meu corpo é regido de erotismo, de desejo, de subjetividade, e eu posso. E aí vai desconstruindo esses discursos patriarcais. E aí, por fim, a gente já vai chegando aqui ao fim, neste cenário, observamos, né, que o erotismo faz parte do ser humano e que, de alguma forma, buscará saídas para ser vivenciado e experienciado, pois sempre haverá desejo e vontade em cada indivíduo. Desse modo, o olhar do preconceito poderá ser desmistificado. A partir disto, na medida em que verificamos que todos são pertencentes do erótico, e, assim, a mulher poderá também buscar a plenitude do gozo que, na sociedade machista, ainda é algo rechaçado. Então, a nossa ideia é que nós, né, no todo a sociedade, sobretudo a sociedade ainda machista, conseguimos justificar essa ideia de que o corpo feminino é negado de erotismo, porque o erótico é inerente. A subjetividade e o desejo faz parte de todos os corpos. E aí, por fim, Lilith vivencia
sua autonomia, isto é, concebe ao imaginário feminino o poder de experimentar sua subjetividade libertinamente. Lilith é essa força, né? Essa imagem consciente que eu havia dito no início, que a narrativa judaico-cristã vai se perpetuando em Eva, né, como pecadora, aquela que não pode transgredir, e Maria, aquela que segue os mandamentos, é colocada como imaculada. Lilith vem para conceber esse imaginário feminino e dizer que nossa subjetividade pode ser libertina, autônoma, pode ser voluptuosa, pode ser luxuriosa, né? Porque nós somos seres humanos regente desse desejo. E aqui algumas das referências que eu utilizei, né? O Poder do Mito, o Erotismo, Lilith e Eva, Caim e Cicutere, que é Lilith, a Lua Negra. E aí, ao fim, né? E muito obrigada. Obrigada, Vanessa, pela sua explanação. Uma maravilhosa palestra. Eu aprendi muito, muito obrigada. Né? E agora nós deixamos aberto ao público as perguntas, as dúvidas que quiserem tirar, né? Referente à explanação da nossa professora Vanessa. Se vocês quiserem, está aberto. A lista de presença também já foi colocada e vocês podem assinar. Lembrando que vocês só ganharão o certificado caso assinem a lista de presença. E o espaço está aberto. Só para apresentar o livro, é esse livro aqui, não sei se está dando para ver, Lilith e Eva, Imagens Arquetípicas da Mulher na Atualidade. Esse livro, Lilith e Eva. Ele é um dos livros para quem quer iniciar, né, a conhecer a... Pode falar, Emily. Não, meu amor. Pode não? Então tá. Esse livro aqui, Lilith e Eva. É de uma tese de doutorado de Valéria Pires, Imagens Arquetípicas da Mulher na Atualidade. Esse livro aqui, para quem quer iniciar a conhecer sobre a história de Lilith, que imagens são essas, que forças motrizes são essas, que ideias são essas que Eva carrega e Lilith também. Então, aí fica como dica, sugestão para quem quer começar aí nas leituras, no universo aí lilithiano, que é o que muito me fascina. Eu que agradeço a vocês, estão colocando aqui no chat, muito obrigada. Eu que agradeço a participação de vocês até aqui, por terem ficado até aqui, ter escutado, né, ter prestado aí atenção, estarmos aqui debatendo. Qualquer dúvida, estou à disposição também, qualquer caso queiram indicações de livros sobre Lilith, e agradecer a José Saramago, né, por ter aí trazido Lilith na obra, por ter nos apresentado Lilith, essa personagem que para mim é tão importante em nossa construção do nosso feminino. Então, Emily, acredito que não tenhamos... Estão colocando aqui, parabéns, obrigada. Lilith nos empodera. Verdade, Ana. E depois que eu conheci Lilith, não sou mais a mesma. Agradeço a